sou o pastor Edivaldo Binoff, da paróquia de Califórnia, em Domingos Martins, Espírito Santo, da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. E é uma alegria poder chegar até você neste momento, trazendo uma palavra de ânimo, uma palavra de esperança. E acolho você que me acompanha nesta celebração com a palavra de Jesus Cristo em João, capítulo 14, versículo 23. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Nessas palavras, Jesus nos convida a permanecermos firmes na fé, perseverantes, colocando sempre em prática aquilo que ele nos ensina, e buscando fortalecer esta tarefa de viver e praticar o que Jesus nos ensina. Queremos hoje refletir sobre o gesto da partilha, e que assim como pessoas cristãs, que possamos partilhar nossos dons, nossos conhecimentos, também daquilo que somos e temos para promover vida digna para todas as pessoas. E aqui nos reunimos em nome e na presença de nosso Trino Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. E convido para cantarmos. Querido irmão, querida irmã, aqui na presença de nosso Trino Deus, vamos abrir o nosso coração e confessar os nossos pecados. E vamos fazer esta confissão cantando o hino Se Sofrimento Te Causei, Senhor. Se sofrimento te causei, Senhor, se a meu exemplo fraco tropeçou, sem teus caminhos eu não quis andar, perdão, Senhor. Se vão e fútil foi o meu falar, se a meu irmão não demonstrei amor, se ao sofredor não estendi a mão, perdão, Senhor. Se indiferente foi o meu viver, tranquilo e calmo sem lutar por ti, devendo estar bem firme no labor, perdão, Senhor. Escuta, ó Deus, a minha oração e vem livrar-me de certezas mil. Transforma a minha vida, entregue a ti, amém, Senhor. E diante desta nossa confissão, assim nos diz a palavra do Salmo 119, versículo 2: Felizes os que guardam os mandamentos de Deus e lhe obedecem de todo o coração. Querido irmão, querida irmã, apesar de nossos erros, Deus nos trata com misericórdia. E Deus nos convida a sempre de novo acertar o caminho da nossa vida. E a você que confessa e se arrepende dos seus pecados, anuncie o perdão em nome de nosso Trino Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. E agradecidos por este perdão que recebemos de Deus, que possamos também sempre perdoar uns aos outros, vivendo a verdadeira paz que Jesus Cristo nos dá. E vamos agradecer a Deus pelo perdão que recebemos,
louvando e adorando o nome de Deus, cantando glória a Deus nas alturas. Convido neste momento para orarmos, se possível, caso você queira, que se coloque de pé e me acompanhe então nesta oração. Oremos. Amado Deus e querido Pai, Tu vieste a nós por meio de Teu Filho Jesus Cristo, que nos ensinou a viver uma vida de fé compromissada e também ativa no cuidado com as pessoas, resistindo às tentações que querem nos afastar de Ti, e não desanimando diante das dificuldades. Por isso, ó Deus, aqui estamos na Tua presença, com o coração aberto, buscando fortalecer a nossa fé em Ti. Não permita, ó Deus, que tenhamos uma fé morta, mas uma fé viva e ativa no amor. Guia nossas vidas, ó Pai, e que a Tua palavra que vamos ouvir oriente nossos caminhos, e que Teu Santo Espírito sempre nos acompanhe e nos ajude no testemunho da fé. É o que te pedimos em nome de Cristo Jesus, Ele que contigo e com o Espírito Santo vive e reina de eternidade a eternidade. Amém. E convido agora para ouvirmos a leitura do livro de Isaías, no capítulo 55, os versículos 1 a 5. Isaías 55, os versículos 1 a 5. Acompanhe a leitura comigo. O Senhor Deus diz: escutem os que têm sede, venham beber água. Venham os que não têm dinheiro, comprem comida e comam. Venham e comprem leite e vinho, que tudo é de graça. Por que vocês gastam dinheiro com o que não é comida? Porque gastam o seu salário com coisas que não matam a fome. Se ouvirem e fizerem o que eu ordeno, vocês comerão do melhor alimento, terão comidas gostosas. Escutem-me e venham a mim, prestem atenção e terão vida nova. Eu farei uma aliança eterna com vocês, e lhes darei as bênçãos que prometi a Davi. Eu fiz Davi chefe e líder dos povos, e por meio dele viram o meu poder. E agora vocês darão ordens a povos estrangeiros, povos que vocês não conheciam, e eles virão correndo para obedecer-lhes. E isso acontecerá porque eu, o Senhor, seu Deus, o Santo de Israel, tenho dado poder e honra a vocês. E vamos também nos preparar para ouvir a palavra do Evangelho para este final de semana. E vamos aclamar o Evangelho de nosso Senhor Jesus, cantando Aleluia. Vamos ouvir o Evangelho de nosso Senhor Jesus em Mateus, no capítulo 14, os versículos 13 a 21. Mateus, capítulo 14, versículos 13 a 21. Acompanhem a leitura comigo. Ao saber o que havia acontecido, Jesus saiu dali num barco e foi sozinho para um lugar deserto. Mas as multidões souberam onde ele estava. Vieram dos seus povoados e o seguiram por terra. Quando Jesus saiu do barco e viu aquela grande multidão, ficou com muita pena deles e curou os doentes que estavam ali. De tardinha, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: já é tarde e este lugar é deserto. Mande esta gente embora, a fim de que vão aos povoados e comprem alguma coisa para comer. Mas Jesus respondeu: eles não precisam ir embora. Deem vocês mesmos comida a eles. Eles disseram:
Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Pois tragam para mim, disse Jesus. Então mandou o povo sentar-se na grama. Depois pegou os 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu, deu graças a Deus, partiu os pães, entregou-os aos discípulos e estes distribuíram ao povo. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos ainda recolheram 12 cestos cheios dos pedaços que sobraram. Os que comeram foram mais ou menos 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Palavra do Senhor, louvado sejas Cristo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam aí contigo. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, o que você faz para tornar o lugar onde você vive um lugar melhor? O que você faz para tornar a sua vida uma vida melhor? Com essa pergunta eu inicio então a nossa reflexão baseada no texto do Evangelho que nós acabamos de ouvir. O texto lembra que Jesus ele estava triste, ele estava cansado. Há pouco ele ficou sabendo da morte de João Batista. E parecia que Jesus precisava ficar sozinho, tirar um tempo para si para lidar com o seu sofrimento, para lidar com o seu cansaço. E talvez, diante de um trabalho tão puxado que ele tinha, cuidando e ajudando tantas pessoas, Jesus até que merecia, esse momento de descanso. Mas a necessidade do povo era imensa. E o povo não deixava Jesus ter esse tempo para si. O povo foi atrás de Jesus, vindo de todos os lugares. E Jesus, por sua vez, percebe a necessidade daquelas pessoas e tem pena delas. Jesus percebe o sofrimento dessas pessoas e se coloca à disposição para ajudar. Por isso ele cura, ele aconselha, ele se coloca ao lado daqueles que vieram ao seu encontro. Mas resolvendo esses problemas gerais na vida das pessoas, não se percebe outro problema que estava para acontecer. E foram os discípulos que alertaram: este lugar é deserto, está ficando tarde. Vamos mandar esse povo embora para que possam encontrar comida em algum lugar. Era o momento que o povo precisava se alimentar e ali não tinha nenhum lugar onde eles pudessem se alimentar. E se Jesus já estava cansado, querendo ficar sozinho, pelo nosso jeito de pensar, diríamos que Jesus logo aceitaria esse pedido dos discípulos, mandaria todos para casa e tiraria então esse tempo para si. Mas conhecemos bem essa história. E sabemos que aqui Jesus coloca um desafio para os seus discípulos, um desafio para os seus seguidores, diante da necessidade das pessoas. O povo não precisa ir embora. Vocês podem dar comida a eles. Como assim? Pensam os discípulos. Nós só temos 5 pães e 2 peixes. 5 pães e 2 peixes. Como alimentar uma multidão apenas com essa quantidade de alimento? Mas isso já servia para Jesus. Servia para Jesus dar uma preciosa lição de vida, de fé, para todos que ali estavam. A multidão se sentou. Jesus abençoou esses alimentos que eles tinham e os discípulos vão entregando aos que estavam ali. Acontece então o milagre da multiplicação. E esse milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, muitas vezes é um milagre tão simples de entender, mas lamentavelmente muitas vezes entendemos esse milagre da forma errada. Como você entende esse milagre? O que será que aconteceu ali naquele momento? Qual foi o verdadeiro milagre de Jesus? Algumas pessoas diriam que Jesus deve ter feito um ato mágico, e feito então daqueles 5 pães e daqueles 2 peixes, uma quantidade enorme de comida que apareceu ali milagrosamente
para matar a fome de todos que estavam ali. Mas esse tipo de interpretação, ele dá abertura para a tal teologia da prosperidade, muito usada hoje por diversas igrejas, na qual se ensina que Deus ajuda todas as pessoas a prosperar, a ter tudo o que elas desejam, tudo o que elas querem. E se não conseguem o que elas querem, o que elas desejam, então é porque não têm fé. Então significa pensar esse milagre como uma forma mágica, em que Jesus fez ali prosperar, aparecer mais comida do que havia. Mas esse tipo de teologia está muito equivocado diante daquilo que a Bíblia nos ensina. E não contribui para a transformação da vida, para a edificação do reino de Deus aqui entre nós. Ali aconteceu sim um milagre, mas não foi uma mágica em que Jesus fez aparecer comida do nada. O texto fala de multiplicação e muitas vezes conhecemos essa história como o milagre da multiplicação. Mas na verdade o sentido real desse milagre está em outra palavra que nós também conhecemos, que é a partilha. E o verdadeiro milagre aqui nesse texto é a partilha. E o que é a partilha? Partilhar é dividir o que se tem, é oferecer ao outro parte do que você possui. Assim, aquelas pessoas que vieram então atrás de Jesus para resolver seus interesses pessoais, como cura de suas doenças, como conselho para seus problemas de vida, ou alguma ajuda diante de alguma dificuldade que essas pessoas encontravam em sua vida, elas queriam melhorar a sua vida de qualquer maneira. Como talvez nos ensina essa teologia da prosperidade, onde o centro estou eu e Deus tem que me servir, Deus tem que fazer aquilo que eu desejo. Mas Jesus mostra nesse milagre que o sentido da vida, o sentido da fé, não é esse. A vida não é servir apenas a si mesmo e usar a Deus para isso. A vida é servir ao próximo, porque Cristo nos convida a fazer isso. Cristo nos ensina a amar a Deus, a amar ao próximo. E assim aquelas pessoas aprendem um milagre transformador, o milagre da partilha. E como será que isso aconteceu? Uma grande suspeita nossa é que isso acontece de uma forma muito simples. Jesus manda repassar os alimentos que os discípulos tinham, os 5 pães e os 2 peixes. Mas entre o povo, com certeza havia mais alimentos. Esses alimentos eram individuais, cada um carregava para si uma quantidade de alimento, porque eles estavam fazendo uma viagem longa. E ao fazer uma longa viagem, talvez você já deve ter feito isso também, as pessoas levam algum alimento caso passe alguma necessidade, caso tenha fome. E Jesus e os discípulos ensinam a doar aquilo que eles têm para ajudar o outro diante da sua fome. Os 5 pães e os 2 peixes. E ensinam as pessoas ali a fazer o mesmo, a abrir as suas sacolas, a poder se colocar à disposição aquilo que eles têm uns para os outros. E assim a comida vai aumentando. E por fim todos estão saciados. Todos ficaram saciados, mataram sua fome e ainda sobrou comida. Esse é um milagre que acontece não no sentido de uma mágica, na ideia de fazer aparecer do nada mais pão, mais peixe, mais comida. Mas esse milagre ele acontece quando as pessoas ali superam o egoísmo, o individualismo, a ganância e se colocam à disposição para doar ao outro parte daquilo que elas têm, para ajudar o próximo em sua necessidade. E esse é o milagre da partilha. E chamamos de milagre porque é difícil as pessoas hoje em dia partilhar daquilo que têm. Nós somos cada vez mais individualistas, egoístas, e não aprendemos a viver em comunidade partilhando aquilo que temos, usando aquilo que temos para ajudar uns aos outros. Na verdade, usamos aquilo que temos, aquilo que conhecemos, o poder que nós temos, para ter cada vez mais para nós mesmos. Esse é o sentido da vida de muita gente. Não sabemos muitas vezes a vantagem que é viver em união, viver em comunhão, viver a partilha. Nosso jeito de ser está cada vez mais individualistas,
e nós estamos nos destruindo cada vez mais por causa disso. E essa mudança nós percebemos, por exemplo, na vida em família e na vida em comunidade. Em muitas famílias, os membros da família não pensam mais uns nos outros, mas cada um pensa em si, em seus interesses, em como podem se beneficiar uns dos outros para conseguir, para alcançar aquilo que querem. E assim, meus irmãos e irmãs, se na família já é assim, imagina nas relações de trabalho, imagina nas relações de amizade, imagina em nossas relações sociais. O centro está em cada pessoa. Cada pessoa busca para si o sentido da sua vida em conseguir aquilo que ela mais deseja, aquilo que ela mais quer. E poucas são aquelas que se colocam à disposição para ajudar o outro. E pensam muitas vezes, aqueles que são individualistas, ao invés de pensar em ajudar o outro, pensam como eu posso ganhar mais em cima do outro. Mas é claro que nem todas as pessoas agem assim. Ainda temos muitos exemplos bonitos de amor, de partilha, especialmente quando acontecem alguns momentos de sofrimento na vida de alguma família, alguma tragédia, algum momento de calamidade. As pessoas têm sim essa capacidade de doar, de partilhar, de ajudar. Mas é coisa que acontece muito pouco em nossas vidas. E a nossa sociedade está ficando doente por causa disso. Exagerando o sentido da vida em ter as coisas, ter para si, e não usar o que tem para servir, para ajudar o outro, para fazer do lugar onde nós vivemos um lugar melhor, para fazer da nossa vida uma vida melhor. A pessoa avarenta, a pessoa que deseja tudo para si, ela é considerada uma pessoa de mão fechada. Em muitos tons de brincadeira, a gente cita amigos, pessoas que nós conhecemos que são assim, mão fechada. Não conseguem abrir a mão, elas são mão fechada e querem tudo para si. E se a pessoa é uma pessoa de mão fechada, é uma pessoa que é fechada para dentro de si mesma, ela tem muita dificuldade em ser um verdadeiro cristão, uma verdadeira cristã. Pois a pessoa que tem a mão fechada, e não falo só no sentido do que tem, mas no sentido de ajudar, de servir, ela tem dificuldade de abrir a mão para ajudar a quem precisa. E se nós somos chamados por Jesus Cristo a amar o próximo, se você vê, por exemplo, alguém caído, para ajudar aquele que caiu, você tem que abrir a mão, estender a mão e ajudar essa pessoa. Aquele que tem a mão fechada, ele não consegue. Ele não consegue olhar para a dor do outro, não consegue entender o sofrimento do outro, pensa apenas em si mesmo. E se você é uma pessoa assim, de mão fechada, saiba que isso é um grave problema na sua vida. Pois muitas vezes estamos nos enganando, colocando o sentido da nossa vida em ter as coisas, em ter cada vez mais para si, e não ser alguém que ama, que serve, que cuida, que ajuda uns aos outros. E você consegue ajudar as pessoas que estão ao seu lado? Você consegue partilhar do que tem para fazer da vida das pessoas ao seu lado uma vida melhor? É claro que a sociedade muitas vezes vai chamar uma pessoa que partilha, que ajuda, você é trouxa, você está perdendo tempo fazendo isso. Mas lembre que o próprio Jesus fez isso com a sua própria vida. Por isso que ele foi parar numa cruz. Porque ele ensinou um amor e uma relação com Deus que as pessoas não estavam preparadas para ouvir e não estavam preparadas para viver. E nesse sentido, meu irmão, minha irmã, Jesus, no gesto que ele ensina nesse milagre da multiplicação, que nós queremos então trocar com o milagre da partilha, Jesus ensina a abrir o coração para perceber a necessidade uns dos outros e ajudar. E esse é um milagre que precisa acontecer na nossa vida, em nosso mundo. Onde existem pessoas cristãs de verdade, não deveria existir pobreza, fome, miséria. Onde existem cristãos e cristãs de verdade, deveria existir igualdade, justiça, honestidade. Essas coisas deveriam sempre estar presentes em nossas vidas. E será que a nossa sociedade, onde a maioria das pessoas são cristãs, ela é assim? Você vai concordar comigo que não. Muitas vezes dizemos que somos cristãos da boca para fora, mas a nossa prática de fé está muito distante daquilo que Jesus ensinou.
E nós muitas vezes somos ensinados a juntar o que é nosso e garantir o que é nosso. E muitas vezes queremos relacionar isso também na questão de fé, na relação com Deus. Mas Jesus lembra, no reino de Deus acontece a partilha. Por isso vamos praticá-la já hoje entre nós. E que a sua vida sirva para fazer a diferença no mundo. Para mostrar que você é capaz de viver aquilo que Jesus ensina. Então use daquilo que você é, daquilo que você tem, para fazer a diferença na vida dos outros. Não viva só para si. Se você viver só para si mesmo, você com certeza será uma pessoa infeliz em algum momento da vida. E vai perceber que tudo que você tem de nada adianta se você não tem amor verdadeiro, se você não tem saúde, se você não tem amigos, se você não tem pessoas com quem se relacionar e viver a alegria de saber que através dessas pessoas você também é amado, é amada por Deus. Então viva de uma forma diferente. Viva aquilo que Jesus ensina. Jesus ensina para nós o caminho da verdade, da vida. Jesus ensina para nós a verdadeira felicidade. Basta às vezes nós abrirmos nossos olhos, o nosso coração, para viver não aquilo que o mundo ensina, mas aquilo que Jesus nos ensina a viver. E a partilha é um desses segredos, de viver uma vida mais feliz, por saber que podemos fazer a diferença na vida uns dos outros. E que assim seja. Amém. E a paz de Deus, que é maior que o nosso conhecimento humano, guarde nossos corações e mentes em Cristo Jesus. Amém. E a partir dessa palavra que ouvimos, vamos testemunhar a nossa fé no Trino Deus, dizendo juntos as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. E convido para cantarmos. Haja voz em meu peito, do homem de Nazaré, ele que não tinha casa e nem sandália no pé, era pobre com os pobres e sofria com sofridos, dava a mão aos desmaiados, meu peito, do homem de Nazaré, ele que não tinha casa e nem sandália no pé. Hoje estamos tão distantes do que ele ensinou, tão distantes da justiça, a voz em meu peito, do homem de Nazaré, ele que não tinha casa e nem sandália no pé. Ele é quem te convida a viver simplicidade, ter só nele a tua posse, ter só nele a verdade. Ande a voz em meu peito, do homem de Nazaré, ele que não tinha casa e nem sandália no pé. E meu querido irmão, minha querida irmã, vamos nos achegar a Deus agora na nossa oração de intercessão. E convido, se possível, para você se colocar de pé e me acompanhar então nesta oração. Oremos. Querido Deus e amado Pai,
nós queremos te agradecer por tua palavra, que quer nos ensinar a viver uma vida diferente. Muitas vezes o mundo ensina para nós que o mais importante é conquistar, é ter, é ser melhor do que os outros. E assim, ó Deus, vivemos esta ilusão, muitas vezes também na fé, de querer ter e ser sempre mais para nós mesmos, deixando de lado a tarefa de ajudar, de cuidar uns dos outros. E hoje Jesus Cristo nos ensina um gesto tão bonito, o gesto da partilha, em que nós podemos usar daquilo que somos, daquilo que temos, para fazer a diferença na vida das pessoas. E muitas vezes, ó Deus, percebemos quanto sofrimento existe entre nós, porque as pessoas buscam algumas cada vez mais para si mesmas e esquecem da necessidade dos outros. E assim, ó Pai, permita que em nossa caminhada como teu povo, que entre nós não seja assim. Que possamos sim buscar sempre o nosso sustento, que possamos sim, ó Deus, sempre ter uma vida digna para nós, para a nossa família, mas que não esqueçamos de promover essa vida digna para aqueles que estão ao nosso lado. Cuida, ó Deus, e ajuda para que entre nós possamos promover sempre a igualdade, a justiça e a paz. Ajuda-nos, ó Deus, a viver a fé de forma coerente, a viver a verdadeira fé em Ti. E assim colocamos, ó Pai, a nossa vida em Tuas mãos, para que através de Teu Santo Espírito esteja sempre guiando os nossos caminhos. E intercedemos também, Senhor, por todas as pessoas que estão sofrendo, pessoas que estão doentes, acamadas em casa ou no hospital, pessoas que estão sofrendo diante desta realidade da pandemia. Oramos e intercedemos, ó Pai, ajuda para que tudo isso possa passar, ajuda para que aqueles que estão doentes possam restaurar a sua saúde. Clamamos e pedimos, ó Deus, por nossas famílias. Dá-nos paz, comunhão, dá-nos a alegria de poder viver o amor verdadeiro em nosso lar. E que nesse amor verdadeiro possamos aprender a não buscar só nossos interesses particulares, mas a amar e servir uns aos outros na nossa família e também na vida em sociedade. Pedimos, ó Deus, por aqueles que vivem o tempo do luto, que a Tua graça e a Tua paz acompanhem as famílias enlutadas, dando a esperança, a certeza de que seus entes queridos estão em Tuas mãos, ó Pai. Pedimos, Senhor Deus, para que diante de tantas situações de tristeza, de medo, de violência e de angústia que as pessoas têm enfrentado, que a nossa fé em Ti seja maior do que todos esses medos que nós carregamos. Colocamos, ó Pai, a nossa vida em Tuas mãos, e assim tudo mais que temos a Te pedir e também a Te agradecer, incluímos na oração que Teu Filho Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E vamos pedir a bênção de Deus e convido a estender as mãos para assim pedirmos esta bênção. Que o Senhor nosso Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te conceda a sua paz. Amém. E assim pedimos que a bênção do nosso Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo te acompanhe. Amém.